mensais, semanais, quinzenais, dependendo dos períodos, desde 2017, quando a unidade de apoio pedagógico começou no Centro de Educação, e elas sempre eram temáticas dentro das necessidades apontadas pela comunidade acadêmica. E agora, nesse período de pandemia, a gente precisava de um espaço para conversar sobre os temas que eram relevantes nesse período. Então, nós montamos todas as terças-feiras, às 19 horas, esse espaço, que é o espaço de conversa, de bate-papo, onde a gente chama algumas pessoas para conversar. E hoje as nossas convidadas são a Luísa e a professora Anne Kellen, que ainda não chegou. Luzia, prof. A Luzia, gente, eu sempre falo Luísa, né? Ai, tô acostumada já. Não, é que nem o meu nome, Luzia. Eu vou ficar até o final da atividade te chamando de Luísa. Me perdoa até o fim. Pode chamar de Lu também. Lu, melhor. Vou chamar de Lu, que é mais fácil. Eu brinco que o meu nome é que nem... O meu nome também, assim, eu chamo Glécie. E eu brinco que não é minha culpa. Que foi o pediatra que escolheu. Porque o pessoal chama de tudo, né? Chama Glacê, chama Glécia, Grace, Glauce, Gláucia. Mas Glécia não sai, né? E a gente acaba... E eu acabo errando o nome das pessoas e eu fico toda envergonhada porque eu acabo também falando errado, né? Mas eu agradeço a presença de quem está aqui. Fico feliz com os rostinhos conhecidos, fico feliz com as pessoas que eu não conheço, que estão aqui, agradeço que vocês tenham aceitado o convite. Né? Depois, quando a gente começar a atividade, para quem não participou ainda das nossas atividades, é bem um bate-papo, as nossas convidadas vão conversar um pouco com a gente, eu vou fazer uma introdução do nosso tema, elas vão falar um pouco, e vocês podem fazer suas perguntas, suas colocações pelo nosso chat, ou vocês podem conversar com as nossas convidadas bem tranquilo, bem livre, conforme a gente for conversando. E boa noite, Lisa. E a única coisa que a gente peça, olha, de Chapecó, seja bem-vinda. E a gente pede que você só, durante a transmissão, para não dar eco, vocês fechem o microfone de vocês, tá? Se vocês não fecharem, eu vou acabar fechando o microfone durante a transmissão, conforme for acontecendo. Nós vamos aguardar a professora Nikele chegar, e daí, conforme a gente for trabalhando, vocês forem, por favor, deixando... muito obrigada, Lisa. A gente vai te acompanhando conforme você for falando no chat. Conforme vocês forem deixando o nome de vocês completo no site, no chat de vocês, depois vocês podem retirar o certificado de participação na nossa conversa, no nosso espaço, no site da nossa universidade. É só vocês entrarem no site da universidade, colocarem lá certificados UFSM, e daí lá vocês vão colocar o nome de vocês completo e vocês vão retirar o certificado dessa atividade online que vocês participaram, tá? Então, enquanto isso, a gente vai aguardando as participações, o pessoal vai chegando e a gente vai aguardando a professora Nikele, que ainda não entrou. Se vocês quiserem ir conversando, batendo um papo com a Luzia, se apresentando, falando um pouquinho, a gente está à disposição para esclarecimento, se alguém tiver alguma pergunta, né, estamos por aqui. A outra professora, ela vai participar junto, Lessie? Isso, ela vai participar com você. É um bate-papinho. Assim. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu boa conheço noite, esse nome, mas eu não conheço essa carinha. Tudo jóia com você? Tudo bem. Tudo bem. A professora Nikelen tá com este nome. Olha ali, ó. É a prof. Nikelen, né? Não é? Não olha, tá o meu nome? Professor Luiz Augusto Farinati. Ah, tá com o nome do meu marido. Viu? Eu tava esperando a prof. Nikelen entrar, então no nome do marido. Seja bem-vinda, prof. Peraí que eu vou fazer o login direitinho aqui. Só um pouquinho, já volto. Tá, perfeito. Ó, viu? Esperando uma coisa, aparece outra, a gente fica com dúvida daí.
Não, mas tranquilo, de boa. Eu não sei, Luzia, se você quer começar ou se começa ela, tanto faz. De Posso boa, começar em inglês? tá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luzia Bruna, da Rocha. Tu quer esperar ela voltar? Espera ela voltar. Pode ser? Pode Daí ser. a gente, Vamos aguardar né? ela. Isso. Uhum. Tem um tempo estimado da nossa Ah, conversa? isso, eu Tempo? ia falar. Geralmente a gente faz uma atividade de mais ou menos 60 minutos, tá? Quando a conversa vai bem, assim, que o pessoal se empolga, a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas geralmente 60 minutos é bom, porque daí é um tempo bem aceitável, assim, sabe? E o pessoal não cansa, né? Mas a gente vai conversando e conforme for o desenvolvimento da conversa, a gente Vamos vai deixando fluir. tocando. Isso, vamos deixando fluir. Vamos deixar fluir a atividade. Até Eu não porque o assunto ele é bem interessante e ele é bem relevante, né, para os dias de hoje, pelo momento Isso, que a gente está passando, né, principalmente para as mulheres, né, que isso. foram diretamente afetadas. Então, já que estamos aqui, né, em mais uma dessas atividades do espaço da Unidade de Apoio Pedagógico, para quem não me conhece, eu sou a Glesse, técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou pedagoga, formada pela nossa instituição, e esse é mais um espaço da Unidade de Apoio Pedagógico. Antes do pessoal todo entrar aqui, eu estava falando que antes nós tínhamos essas rodas de conversa presenciais, mas como agora na pandemia a gente tem que se reunir, nós escalamos as terças-feiras à noite como um espaço de conversa para nós nos reunirmos e conversarmos sobre alguns temas que para nós são essenciais de conversa nesse momento. E hoje a gente escolheu conversar sobre a mulher e a pandemia, sobre a mulher e o terceiro turno, seria mais ou menos essa questão e como a gente equilibrar toda essa nossa todo esse nosso trabalho dentro dessa pandemia que a gente está vivendo hoje. E eu estimulei não digo nossos leitores, porque não são, mas os nossos seguidores no Facebook, a lerem alguns textos que falam sobre a questão da mulher e sobre o que está acontecendo com a gente nessa pandemia, né? E uma das coisas que me chamou a atenção nesses textos é que, dentro de alguns que falaram, é sobre essa sobrecarga psicológica que a gente está vivendo dentro dessa pandemia que está acontecendo, né? Porque ela está afetando a gente muito, e isso a gente está vivendo de uma forma inegável, né? A gente está falando muito sobre isso, tanto os alunos quanto os servidores, mas que uma das coisas que chamou bastante atenção, e que daí depois eu queria que vocês conversassem com a gente, é que dentro de um dos textos falou assim, ó, que o trabalho dentro do lar ele permanece invisibilizado, né? Que por mais que a gente faça, isso sempre foi, né? O trabalho dentro do lar Sim. sempre foi invisibilizado, né? Mas ele é considerado um espaço de lazer pessoal porque os cuidados são computados como uma questão de afeto. A gente cuida das pessoas porque a gente ama as pessoas. E não é a gente não paga por isso. Então, como a gente não paga, a gente não é um trabalho. Não Então, valoriza. a gente continua trabalhando e continua sem receber. Então, eu dou as boas-vindas às nossas duas convidadas, a Michele e a Luzia, e daí elas se apresentam, e daí elas vão começar esse bate-papo com a gente sobre a mulher e a pandemia. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, e mais uma vez agradeço muito por todos que estão aqui, e depois esse nosso bate-papo vai estar disponível no Facebook e no YouTube da nosso lar. Obrigada, Glécia, pelo convite. Obrigada também ao FSM por essa iniciativa que sempre traz assuntos relevantes para a discussão. Me apresentando, então, meu nome é Luzia Bruna da Rocha. Eu me formei na URI, de Frederico Westphalen, fiz especialização na IMED, em Passo Fundo, e trabalho com psicologia clínica e arte-terapia, né? Além do consultório, eu trabalho com arte-terapia em um ateliê
e a maioria dos pacientes dos quais eu atendo são mulheres, né? Então, acho esse assunto extremamente relevante, porque eu acho que atinge a maioria das mulheres, não só no nosso país, mas no mundo todo. E acredito que estamos bem servidas aí com também uma professora de história que pode falar muito sobre essa carga, né, sobre a mulher que vem de muito tempo, não só de agora, né? Eu acho que vai ser um debate bem relevante para a gente e espero que o pessoal aí participe e faça suas perguntas. Michele se apresenta? Oi. Bom, eu sou a Michele Viter, eu sou professora do Departamento de História da UFSM, formada na graduação pela História da UFSM, com mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, em História do Brasil, e em História Social pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E atualmente eu tenho trabalhado com as questões dos estudos de gênero, voltados para, desde o momento que a gente está vivendo agora, até para entender as raízes, né, desse lugar que as mulheres têm ocupado dentro da história ocidental. E acho que seria isso. Sou coordenadora do grupo G1, que é um grupo de estudos e extensão em História das Mulheres. A Luzia começa? Então, eu gostaria de começar trazendo para a discussão a questão da mulher, ela sempre foi vista como uma propriedade, né? Não só uma propriedade da comunidade, da sociedade, mas uma propriedade do homem, né? Do seu marido. E por quê? Porque a mulher, ela faz parte, infelizmente, dessa construção patriarcal, né? Que desde muito nova, a mulher ela é ensinada como sentar, como servir o seu marido, enfim, essa série de questões. Então, e o mundo, o homem também, ele acaba sendo levado também para essa postura de dominação, né? O que gera uma série de questões também que prejudicam a mulher, não só na sua vida pessoal, mas na questão profissional, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a mulher ela foi diretamente afetada pela questão de isolamento social. Isolamento esse que é extremamente necessário, pois não temos vacinas, não temos testes o suficiente, não temos remédio para isso, então o isolamento social é extremamente relevante e importante nesse momento, mas a gente precisa trazer para o debate de que sim, a mulher ela foi diretamente afetada por esse isolamento. Por quê? Porque é a mulher que ela tem, teoricamente, segundo essa construção patriarcal, ficar em casa com os filhos, né? A maioria das mulheres numa questão familiar, em vez do marido, ao invés do marido sair do trabalho para ficar em casa com os filhos, é a mulher que acaba por tendo que abrir mão do seu trabalho, né, da sua vida profissional, para ficar em casa com seus filhos durante esse período de isolamento, né? O que é preciso falar sobre isso, né? É interessante trazer isso para discussão, para saber o porquê chegamos nesse aspecto e como fazer para melhorar isso, né? Então, acredito que esse período de pandemia também serviu para trazer isso para discussão, do porquê dessa sobrecarga da mulher, né, de trabalho não só fora de casa, mas também dentro de casa. E então eu acredito que essa construção patriarcal ela não é normal, né? Normal é uma fruta nascer daquela determinada árvore, né? Uma construção patriarcal não é algo normal e ela precisa sim ser trazida para discussão e saber como ajudar essa mulher, como contribuir, né, para que isso não venha
acontecer e como é que a gente pode ressignificar isso para sairmos melhor desse período de isolamento, né? E acredito que é importante trazer para o debate essa questão de como o isolamento social ele afetou a mulher, né? Bom, acho que comentando em cima da Luzia, né, é interessante nós pensarmos que essa estrutura social que nós temos, ela está apoiada toda com base no que a gente chama de papéis de gênero, né? É aquilo que se espera que quem tem um determinado tipo de sociabilização, né, que nós reconhecemos como o gênero, esse tipo de sociabilização vai organizar também a divisão do trabalho. Bom, essa divisão do trabalho, ela é, até hoje, extremamente injusta no que se refere às questões que envolvem o lar. Até porque se construiu culturalmente a ideia de que o trabalho externo no mundo público é o trabalho pesado. E que o trabalho de dentro de casa é um trabalho leve. E esse é um dos primeiros equívocos dessa estrutura, que é nos convencer que o trabalho feminino e o trabalho dentro do lar é um trabalho leve. O que ele não é. Ele é extremamente pesado, ele envolve uma quantidade imensa de tempo envolvido nisso. E isso que hoje, né, nós temos pelo menos uma parte da sociedade que não está mais precisando lavar roupas à mão, mas é só uma parte da sociedade. Outra parte ainda continua, né, lavando a roupa no tanque. E isso demanda uma quantidade de tempo absurda. É uma historiadora italiana que afirma que a máquina de lavar roupa fez tanto pela liberdade feminina quanto a pílula anticoncepcional. E se a gente for pensar que o dia da mulheres, né? Oi? Feita por mulheres para mulheres. Sim, feita por mulheres. Sempre por quê? Porque dentro dessa divisão do trabalho, todas essas atividades são consideradas atividades domésticas, portanto, atividades de dentro de casa. Isso serve a duas coisas, né? Primeiro, serve a uma estrutura capitalista que libera, aspas, nesse libera, os homens para o trabalho, para o capital, para o patrão, né? Sem que ele tenha que se preocupar em ter comida na mesa no horário, roupas limpas, roupas servidas quando elas se furam, quando elas são, né, rasgadas ou descosturadas, seus filhos criados, educados na escola com todas as suas tarefas escolares feitas. Então, o homem se vê liberado disso para que esteja 8, 10 horas por dia à disposição de que o capital possa, então, explorar a sua força de trabalho. E a outro ponto é o fato de que todo esse trabalho feminino, ao ser considerado um não trabalho, ou um trabalho leve, ou o pior de tudo, um trabalho que é feito por amor, ele não é remunerado. E ao não ser remunerado, ele também facilita com que o trabalho masculino se torne mais barato para a estrutura do capital. Então, veja, né, embora nós tenhamos elementos culturais, existem elementos econômicos extremamente fortes que subjazem essa estrutura. E isso é tão forte que nós levamos, pelo menos, quando a gente fala, né, do feminismo
em termos de ondas, né, de reivindicações, nós levamos praticamente até o final da terceira onda, que foi nos anos 80 e 90, para começar a questionar o que nós chamamos de papéis de gênero e da divisão do trabalho a partir dos gêneros. Mesmo, né, um ícone feminista como Simone de Beauvoir não faz esse tipo de questionamento. Ela tem um relacionamento com o Sartre e eles vivem a vida inteira em hotéis. Por quê? Porque se tivessem uma casa, ela teria que se ocupar disso, e ela pretende não se ocupar disso. Então, é interessante como a gente leva muito tempo para questionar e como isso volta, né, momentos a momentos, a pesar na nossa ação, no nosso mundo, no nosso cotidiano. Tem outras questões também, prof, que eu acho interessante discutir contigo, que é sobre o aumento da violência doméstica, né? O quanto aumentou, assim, gradativamente, e isso é muito preocupante, porque é a mulher que está em casa, né, gerindo aquela família, colocando, né, a comida na mesa, cuidando dos filhos, tendo que lidar com toda essa situação, essa crise emocional também, né, de não saber lidar com algo novo, porque esse vírus é algo novo, nós estamos aprendendo com o que é esse novo normal, né, o que é esse vírus, e o aumento da violência doméstica é algo que precisa ser debatido também, né, precisa ser trazido para discussão. Eu recebi uma mensagem inbox também antes de começar a live, de uma menina de 14 anos que me mandou, assim, que ela gostaria de saber, no caso, que se ela sendo sobrinha e o tio dela, né, sendo uma pessoa agressiva e tendo se potencializado com essa situação de isolamento, ficado mais agressivo, se ela se enquadraria na Lei Maria da Penha, né? E, então, assim, se ela está assistindo, eu gostaria de dizer que sim, né? O tio também se enquadra na Lei Maria da Penha, que ela também pode e deve pedir ajuda, né? Se ele é uma pessoa, segundo ela, agressivo e todos da casa têm medo dele, que sim, que ela pode e deve denunciar, né? Com certeza. Só interrompendo, segundo eu estava lendo aqui na Câmara, 28% aumentou só no mês de abril a questão da violência contra a mulher. 28% são dados muito graves, gente. Isso em Santa Maria? Não, no Brasil. No Brasil. Por exemplo, tem um dado que veio do México há umas 2 semanas que eu achei também extremamente alarmante, que envolve o fato de 1.000 mulheres terem sido vítimas de feminicídio nos 2 meses e meio de pandemia. Esses números aumentaram, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né, na China, na França, nos Estados Unidos, todos os lugares. O que a gente pode pensar a respeito disso, né? A primeira é que há uma carga mental muito forte, né, num período como esse, e que atinge todas as pessoas de uma forma ou de outra. O que acontece é que os homens foram educados a extravasarem, né, essa carga mental de forma violenta. E, em geral, de forma violenta sobre corpos que eles acreditam que lhe devem ser obedientes ou que tenham que ser subjugados. Então, eles acabam se tornando muito mais violentos com as mulheres e também com as crianças. Nós temos um aumento da violência com a criança, que é uma coisa bastante assustadora, com a violência intrafamiliar, né, pais com filhas, o caso que a Luzia comentou, né, quando se mora na mesma casa. Então, assim, há também aí um problema que é da educação dos homens. Os homens foram educados a reafirmar a si mesmos como pessoas e como machos, porque, né, essa educação confunde as duas coisas, a partir da violência.
E aí qualquer coisa que saia disto, né, acaba provocando uma forma de violência. Então, como fugir desse ciclo? Um dos elementos que a gente tem que ter muito em mente, eu tenho comentado isso, é que todo abusador, ele vai, antes de tudo, querer cortar os laços da vítima com o mundo externo, como forma de facilitar para ele exercer a violência. Então, no momento de isolamento, as mulheres, né, as crianças, os jovens ficam mais fragilizados por conta disso. O que a gente tem que dizer é que essas pessoas, por mais que a gente fique em isolamento, não cortem os seus laços afetivos, não fiquem longe demais das pessoas que amam vocês e que estão fora de casa. Porque essa conexão é a grande segurança que nós temos. Fulano sabe que eu estou aqui e se importa se eu estou bem ou não. Né? Não ficar solitário. Isolamento social não quer dizer exatamente solidão. É para isso que as redes sociais, o telefone, né, e mil outras possibilidades estão aí para a gente poder exercê-las de alguma forma. Eu não sei se a Luzia, que é psicóloga, concorda comigo nesse ponto. Com certeza. Não deixar de se comunicar com as pessoas é extremamente essencial para a saúde mental, né, para o equilíbrio emocional e mental. Claro que nesse período de isolamento, você ficar em casa é um show de empatia, né? Então, assim, nós estamos aprendendo a ser empáticos ficando em casa, né, para proteger as pessoas das quais a gente ama, né? Sobre isso, a gente pode falar sobre a ansiedade, né? Que o Brasil, ele é o número 1 no ranking de ansiedade no mundo inteiro, né? Ele, assim, é o país que mais tem pessoas ansiosas. E isso se agravou muito com a questão do isolamento social, né? Durante a pandemia. Cresceu muito a quantidade de surtos de pânico, né? Aumentou também os quadros de depressão, né? E de ansiedade. Por quê? Porque as ruas estão vazias e as pessoas, elas têm essa sensação de vazio, né? E isso acaba agravando a ansiedade, a pessoa acaba ficando mais tímida. Então, assim, é essencial que as pessoas continuem conversando com as pessoas das quais elas gostam, que elas não percam esse contato para ajudar nesse quadro, né, de ansiedade, de depressão, e pensar que isso vai passar, né? Então, assim, vamos ficar tranquilos porque isso vai passar. É um período difícil, mas ele não vai durar para sempre. Então, o que a gente pode fazer com esse período? Ressignificar algumas coisas, aprender com esse momento, olhar mais para o nosso mundo interno para nos conhecermos melhor. Eu acredito que nós iremos sair, sim, desse período de uma forma mais positiva. A gente vai melhorar, vai evoluir com várias questões, mas é preciso que a gente faça esse movimento de querer entender, né? De querer nos conhecer, de querer olhar para esse mundo interno. Como eu havia falado, esse excesso de informações negativas tem aumentado o quadro de ansiedade, que na psicologia a gente chama isso de infodemia. Não sei se a prof já trabalhou com esse termo. Não conhecia. Exato. Na psicologia a gente chama de infodemia porque é um excesso de informações negativas e isso acaba agravando os quadros de ansiedade. Ou a wrong news também, que são as fake news, né? Que o excesso de fake news, principalmente negativas, elas acabam deixando as pessoas mais ansiosas e deprimidas porque elas acabam ficando perdidas, né? Elas não sabem direito o que fazer com esse excesso de informação. Então, a psicologia, ela explica que é interessante a gente filtrar essas informações, acessar o noticiário, as notícias 1 ou 2 vezes no dia ao máximo, né? E quando se sentir estressado e deprimido com aquelas leituras, procure fazer coisas que lhe agradam, né? Coisas que você goste. Mas para isso você precisa aceitar e se dispor a se conhecer, né? Conhecer o seu mundo interno. Na arte terapia a gente trabalha muito isso, que é você olhar para o seu mundo interno
para se reconhecer. Então, o que eu aconselho como arte-terapeuta também é justamente isso, que você experimente coisas das quais você nunca fez, né? Dance as músicas que você gosta, ouça as músicas que você gosta, pinte, desenhe, mexa com argila, procure conhecer também, eu digo isso para as mamães, né? Procure conhecer os seus filhos, né? Porque muitas pessoas estão conhecendo os seus familiares agora, né? Com esse período de confinamento, né? Então, assim, se permita. Posso conversar? Já me meter na conversa. Luzia, me fala uma coisa aqui, ó. Aqui no nosso chat, uma colega colocou assim, ó. Trabalho home office exaustivo, horas a fio. Daí eu volto para nossa conversa. Olha só, as mulheres. Nós estamos, teoricamente, trabalhando. Teoricamente, não. Nós estamos trabalhando em casa, tá? E daí, em casa, a gente tem assim, a gente tem que trabalhar os nossos períodos de trabalho. E daí, assim, se a maioria das pessoas é mais ou menos que nem eu, a gente tem reuniões, né? E daí a gente tem que estar à disposição das reuniões. Daí a gente tem reunião às 9, daí a gente tem reunião às 11, daí a gente tem reunião às 15, daí a gente tem as atividades, por exemplo, da UAP às 19. Daí, nesse período de espaço, a gente tem que fazer o almoço, daí a gente tem que receber a compra da rua, daí a gente tem que fazer a higienização, daí a gente atende a teleentrega. Daí, se, por exemplo, meu marido é diabético, ele tem medo até de atender o interfone. Ele não atende o interfone porque ele tem medo de pegar o coronavírus de atender o interfone, gente. Assim, ó, ele não atende o interfone. Porque ele tem medo de. Olha a situação, ele tá tão ansioso com essa história do coronavírus. A gente não sai de casa para nada. Então, ele tá muito. Eu falo para ele assim, gente, você é mais medroso do que não sei quem, entendeu? Então, assim, é uma situação que a ansiedade dele tem ansiedade, né? É uma situação bem problemática. Então, assim, além de tudo, a gente tem que fazer todo um treinamento de empatia, como você falou. Por quê? Porque apesar da gente ter toda uma questão de relacionamento, assim, de vamos dividir as tarefas, você lava a roupa, eu lavo a louça, você faz a comida, eu estou em reunião, agora você faz. Ele também tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho. Mas muitas dessas coisas acabam recaindo sobre mim, que sou mulher. E daí, como administrar isso? Porque por mais que, assim, ó, todas essas coisas que parecem que não são nada, tipo, receber o entregador, fazer a higienização, fazer o almoço, dizer para ele, mesmo que eu fale para ele, tá, faz o almoço. São muitas coisas, entendeu? E parece que a gente passa muito tempo sem fazer nada. Porque parece que tu não faz nada. E tu tá fazendo sempre muitas coisas, entendeu? E a Débora colocou aqui tem várias coisas aqui, ó. Porque, ó, os relatos de mulheres com quem eu convivo demonstram uma sobrecarga muito grande. Porque os homens se eximem tanto. A maioria das mulheres, a Jane colocou, a maioria das mulheres estão trabalhando, são empregadas, mães, que nem máscara usam às vezes. Quem faz algo por elas, né? Leslie, eu acho que assim, ó, é muito importante essa discussão, né, esse debate, porque as mulheres elas estão se sentindo sozinhas, né, de certa forma, porque a carga emocional para elas é muito maior. Nós mulheres, por natureza, nós somos mais sensíveis, né, nós temos mais empatia com o outro. É mais fácil a mulher entender o homem, né, que tá pirando, né, nesse momento, do que eles nos entenderem, né? Então, assim, as dicas que eu dou, elas são simples. Talvez elas funcionem, né? É interessante a gente tentar. Nesse momento, chegar para o seu companheiro, né? Pegar na mão dele e dizer assim, nós teremos que passar por esse momento juntos, nós teremos que conviver mais, e como a gente pode fazer isso de maneira saudável? Como nós podemos passar por esse momento de forma saudável? E a partir disso estabelecer regras, né? O que os italianos fizeram e ainda fazem, né, para ajudar no equilíbrio emocional e mental? Eles fizeram o seu cronograma,
né? Eles programaram horários para cantar, horários para dançar, horários para trabalhar, horários para conversar com os entes queridos de longe. Então, assim, eles fizeram um cronograma do seu dia. E isso os ajudou também a passar por esse momento de uma forma muito inteligente. Na psicologia, a gente chama isso de adaptação criativa, né? Que é quando você tem duas opções para passar por um momento difícil. O primeiro é que você vai sucumbir a essas novas emoções, você não vai saber lidar com esses novos sentimentos e vai sucumbir a elas. Ou uma segunda opção, que é a adaptação criativa, que aí é você ressignificar os seus hábitos, entender o que você está sentindo, o que essa emoção está querendo dizer para você, aprender com ela e aí ressignificar. Né? É interessante que você ache com o seu companheiro, com os seus filhos, coisas que talvez vocês tenham em comum e não sabiam, né? Através da arte, da dança, da leitura, de brincadeiras. Então, é interessante ter esse diálogo com o seu companheiro, de pegar na mão dele e dizer assim, olha, nós vamos ter que conviver mais, né? E eu quero que seja bom para mim, quero que seja bom para você. Como que a gente pode construir essa nova relação juntos? Como que a gente pode passar por isso de uma forma saudável? Acredito que vocês podem se surpreender com as respostas do seu companheiro, você pode se surpreender com as atitudes dos seus filhos a partir desse espaço de diálogo, porque é só conversando mesmo que a gente vai conseguir passar por esse momento. Vão ter que conversar, vai ter que abrir o diálogo. Exatamente, o espaço de escuta é muito importante também. Eu sei que a fala... mulher ela tem mais facilidade com isso, né? Mas é interessante que a gente também faça esse movimento de escuta, né? Em educação sempre se fala em escuta atenciosa, né? Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece no relacionamento da questão de escutar, né? O ouvir é normal, o escutar é diferente, né? Pode, Jane, pode falar. Oi, colegas. Ai, que bom ver as gurias conversando sobre esse tema. Assim, eu só quero dar uma contribuição nesse diálogo que a gente está discutindo sobre violência feminina. É uma das coisas, assim, e a vulnerabilidade, né, que as mulheres e crianças estão passando, principalmente nesse período de pandemia. E eu sempre penso, assim, que a gente está vivendo um tempo que para nós está sendo difícil. Imagine para a maioria da população que está trabalhando, que existe as pessoas trabalhando ainda, né? E eu me vejo como professora de estágio, quando eu vou nas escolas e fico nos anos iniciais, acompanhando os alunos de primeiro a quinto ano e percebendo tudo isso que a gente está discutindo, a questão da violência materializada na sala de aula, né, em várias atitudes. E me preocupou muito essa semana e ver como isso, e daí a professora pode me ajudar nesse tema, a gente discutir mais um pouquinho, como isso está tão naturalizado e como essa população é que mais vai sofrer com isso tudo, né? Agora eu estava vendo uma entrevista da Jane Costa, onde ela afirma que os casos estão aumentando, assim, de caso de corona, rapidamente aqui em Santa Maria, né? E eu pergunto assim, e essa população que está trabalhando hoje? E essa população que está ainda pegando ônibus? Está funcionando todo o transporte, né? Então, isso assim, é uma coisa que me preocupa. E nos estágios isso é muito visível, né? A criança, ela traz tudo que ela naturaliza dentro de casa. Eu trabalho com os adolescentes em medida socioeducativa e isso é visível, né? Tu fala a infância com eles, esses relatos de agressão com a mãe e pai, entre irmãos, é uma coisa que está naturalizada e a gente tem que quebrar esse ciclo. E eu me vejo como formadora, assim, com uma grande responsabilidade nesse sentido, sabe? Tanto que eu ofertei uma disciplina optativa no curso de como trabalhar com essas questões da vulnerabilidade e da violência. Por exemplo, só para relatar, o Miguel, o menino, né, que caiu, que morreu. Vocês viram o depoimento da mãe, o quanto está naturalizado dela o fato da mãe dela estar trabalhando para aquela família, ela está trabalhando, cuidou do filho da família, e ela, falando que ela foi passear com os cachorros e deixou o filho dela. Então, olha só, está tão naturalizado isso dela sair para trabalhar, para cuidar dos cachorros, e deixou o filho dela e houve toda aquela situação, né, que a gente nem gosta de lembrar.
Então, eu acho que nós temos que passar por um processo ainda muito evolutivo, né, em termos de educação. E eu me sinto muito muito na responsabilidade nesse sentido, principalmente porque eu trabalho com as gurias que estão lá na sala de aula e eu vou lá e vejo e sento com as crianças. Eu tive uma aluna que foi agredida no estágio anterior para um menino de 6 anos. Ele reproduzia tudo que o pai dele fazia quando ele era usuário de droga. E reproduzia na sala de aula, assim, né? E a família não queria. Então, são situações e são laços assim que a gente precisa trabalhar muito ainda. E nos cursos de formação de professores eu acho imprescindível discutir essas questões. Só uma contribuição, agora eu já passo para os gurias ouvir um pouquinho também. Antes de eu passar a palavra para as gurias de novo, eu só quero ler aqui do chat que o Herman colocou. É preciso se reintegrar à natureza, mexendo com ela. Plantas, terra, meditação, práticas fisioenergéticas, chá, alimentação, boa arte. Daí ele colocou aqui também, o feminino é yin, terra, maior estabilidade, predominante, masculino é yang, céu, menor estabilidade. O equilíbrio de ambos passa pela divisão de tarefas e compreensão mútua, o caminho do meio. Falo isso a partir de uma concepção taoísta. Tema importante. Parabéns, obrigada. Eu conheço, Glécia, Oi, eu conheço o Herman, ele é um amigo meu de Chapecó, artista, legal. professor, e realmente ele planta muitas coisas em casa, né? E ele lida também com a arte de uma forma muito interessante. E quem mora em casa, né, no caso não em apartamento, e tem essa possibilidade de plantar, né, coisas que vai trazer para sua cozinha, enfim, é extremamente importante acessar isso agora, né, com a natureza, assim, se conectar de uma forma mais sincera e verdadeira, que eu acredito que as pessoas irão se surpreender com o resultado. Olha, Né? mas eu tenho apartamento, Luzia, porque eu tenho as minhas plantinhas assim no cantinho e funciona até bem, sabe? A Beatriz também colocou aqui. Na cidade onde moro tem sido muito complicado, porque as pessoas não estão aderindo à quarentena. E por ter meu pai asmático dentro de casa, a preocupação com a limpeza tem sido uma grande carga para mim e para minha mãe. Além do trabalho de casa, estamos estudando como lidar com esse excesso de atividade e o medo da contaminação. Isso é bem complicado mesmo, Beatriz. A gente fica. Eu tenho. Meus pais moram em outra cidade, eu moro em Santa Maria, eles moram em Cruz Alta. O meu maior problema é que eles são teimosos. Meu pai tem 84, a minha mãe tem 76 e eles não querem fazer quarentena. Meu pai só foi para casa porque a polícia mandou ele para casa, porque senão ele não ia. É simplesmente problemático. Olha. Ele e a metade da cidade junto, né? Ele é a metade da cidade. É bem complicado. A gente comenta, né, sobre o peso do cuidado das crianças, mas essa pandemia trouxe-nos também o peso do cuidado com os idosos, né? O que é também uma coisa que acaba recaindo sobre as mulheres, né, como cuidadoras das famílias, e aí você tem que lidar, além da hiperenergia das crianças presas dentro de casa, você precisa lidar com a teimosia dos idosos, que muitas vezes se recusam, né, ou embarcam em percepções negacionistas, né, da pandemia, e aí seria muito estranho, né, que o planeta inteiro estivesse, então, fingindo, né, que nós temos uma pandemia e que as Olimpíadas foram suspensas e todos os eventos mundiais, a Fórmula 1 foi suspensa, porque está todo mundo fingindo uma pandemia com mortes que não existem, né? Então, assim, a gente futebol, tem que fazer... o futebol, o futebol, então a gente tem que fazer aquele choque de, às vezes, de realidade. Mas eu compreendo muito bem, eu tenho a felicidade de ter pais que ficaram bem conscientes, demorou um pouquinho, mas acabaram ficando bastante conscientes. Mas eu entendo toda a dificuldade. Quanto à sobrecarga, eu acho importante também a gente lembrar o seguinte,
A sobrecarga, ela não se estabelece apenas a partir do trabalho. Ela se estabelece a partir de algumas coisas. Primeiro, a quebra da rotina. Você antigamente tinha que sair para trabalhar, então você juntava num determinado período, seja da volta para casa ou antes de sair de casa, fazer coisas como estender a roupa, colocar para lavar, etc. Você tinha ali esses minutos para isso. Como a gente já está, além da sobrecarga de trabalho, com a sobrecarga emocional, às vezes a gente é um pouco mais indulgente, no tipo de, eu vou me dar mais 15 minutos de cama, porque eu tenho uma reunião às 9, então, em vez de eu acordar às 7h30, como eu acordaria para ir para o serviço, eu vou acordar às 8 ou 8h20, né? Tomo um café rápido, passo um batom, sento na frente da faço a reunião. Quando a reunião terminar, eu vou lá e estendo a roupa. Só que no momento em que você intercala esses trabalhos sem colocá-los numa régua de ação, você quebra a sua rotina. E ao quebrar a sua rotina, o que acontece? A sua mente fica assim, você ainda não estendeu a roupa. Você não deu conta do que aquilo que foi anotado na sua agenda na reunião. Você ainda não botou tua roupa para lavar. Você não verificou o tema do seu filho. Então, a sua mente, aquilo que antes haviam horas e momentos estipulados para isso, sem esta régua, sem esta organização, ela passa o tempo inteiro a te cobrar e, consequentemente, culpar. Cobrança e culpa são outra sobrecarga. E aí nós nos ficamos mais e mais cansadas. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que talvez fosse ajudar e que a gente não costuma fazer. Porque como, e eu estou falando no geral, muitas casas não se tem essa divisão do trabalho dentro de casa, nós não regulamos essa divisão. E aí o que acontece? Os homens ficam esperando que a gente diga para eles o que eles têm que fazer. Só que veja bem, dar ordens, aspas nas ordens, o dia inteiro é muito cansativo. Porque você tem que ficar o tempo inteiro lembrando das coisas que precisam ser feitas. E isso é também cansativo. Minha sugestão, dominguinho de noite, aquela hora do tédio, pega um papelzinho e escreve, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai fazer aquilo, põe na porta da geladeira. Isso resolve de ninguém ter que ficar dando ordem e lembrando o que precisa ser feito, que é algo extremamente cansativo. Então, cada um sabe o que tem que fazer. Meu marido, por exemplo, agora, ele é o responsável, né, por passar o aspirador na casa, porque eu tenho alergia, então é a tarefa dele. E ele disse que agora é terrível, porque como é a responsabilidade dele, ele nota muito mais vezes que a casa ficou suja do que antes. Antes ele não notava, porque ele estava organizado para só fazer quando alguém dizia, ó, tem que ser feito. Agora, como ele tem que se autocomandar no tem que ser feito, ele percebe muito mais vezes o que tem que ser feito, que eu não percebo, porque eu relaxei. Eu não tenho que me lembrar que a casa está suja. Eu não tenho que me lembrar que tem que passar uma vassoura ou coisa. Não está na minha esfera de trabalho. Minha esfera de trabalho é outra coisa. Eu cuido da roupa. Então, vejam, isso elimina cansaços desnecessários na nossa produção cotidiana, né? Porque é uma produção. E a gente sabe, né, que o trabalho de casa é aquele trabalho interminável. No momento que você terminou, tem que fazer de novo, ou tem que fazer outra coisa. Então, colocar isso na agenda, botar limites, botar horários, são coisas que podem inicialmente parecer cansativas, mas na verdade elas diminuem o nosso cansaço ao longo do tempo.
Eu acredito, prof, que esse momento que a gente está passando agora é de ressignificado e de aprender a lidar com as pessoas que vivem com a gente também, com os nossos próprios sentimentos, eles vão servir para que a gente nos torne uma pessoa melhor, né? Porque no consultório, a vida inteira a gente recebe pessoas que não gostam do seu trabalho, que não gostam do que fazem, que odeiam levantar de manhã e ter que fazer as mesmas coisas. Então, assim, tem um psicanalista que eu não me recordo o nome dele agora, mas que ele diz assim, que agora as pessoas estão com mais medo de morrer do que vontade de viver. Então, assim, esse é um momento para a gente refletir o que nós queremos para a nossa vida depois que essa pandemia passar, né? Como que nós queremos levar a nossa vida e a nossa rotina depois que esse momento difícil passar, né? Então, assim, é um momento de parar e pensar o que nós queremos para a nossa família, o que nós queremos para nós, e como a gente vai ressignificar isso, né? Eu acho que é interessante a gente se fazer essa pergunta, porque esse momento ele vai passar, mas algo a gente vai aprender com ele. Michele, eu me vi na tua fala, Michele. Esses minutinhos a mais, principalmente como a gente não tem trânsito, né? Eu que acordava às 15 para 6 da manhã todos os dias para pegar o transporte, para ir para a universidade, para estar às 7 horas lá, eu me vi na tua fala, né? E na culpabilização também de não ter lavado a louça do café, porque eu me atrasei, fiquei um pouquinho mais na cama, e daí eu acabei deixando a louça na pia, e daí a louça da pia do café já fica com a louça do almoço, e daí a gente já fica lavando a louça, e daí, sabe, toda a culpa de não ter feito e a louça não, sabe, e também me vi na tua fala quando tu falou que o esposo ficou vendo a sujeira da casa, quando eu parei de lavar roupa e o meu marido tá lavando a roupa agora, e ele é responsável por lavar roupa e dobrar e guardar. Quando ele vê a pilha da roupa levantando, sabe? E assim, nossa, tem já de novo, e eu assim, já viu que tem que guardar, e ele. E eu brinco assim, eu tenho que dar anticoncepcional pra roupa, porque Ela se multiplica. Mas tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi bem, Jane, mas quem sabe se eu não entender bem, tu pode explicar ela. Que ela colocou assim, como atingir com cuidados ou esclarecimento esta maioria que nem sabem o que é protocolo de cuidados. Eu acho que tu se refere mais às pessoas que a gente atende, né, Jane? Tipo, assim, ó, até mesmo os alunos, o que eu estou percebendo que eles não estão levando muito a sério essa questão da pandemia, né? E assim, ó, eu conversando com os meninos, né, que eu trabalho no projeto de extensão, eu percebo que o vírus não chegou aonde eles moram. Não existe esse vírus lá. Para eles não é importante isso. E a questão surge no mesmo sentido onde eu começo a dialogar com as alunas e perceber a cobrança delas para voltar tudo ao normal. Entendeu? Então, assim, como que a gente faz em tempos de pandemia, que a gente tem noção e sabe da realidade que a gente está vivendo, e sabe dos cuidados que tem que se ter com esse vírus, a essa outra população que não tem, eles não levam a sério para eles, o vírus não existe, não é só idoso, né? Os nossos alunos da pedagogia querem aula, querem voltar, né? Tu entendeu? E assim, ó, e se tu for numa comunidade no fim de semana, tu vê assim, ó, os bares cheios, né? Tu vê na esquina onde moram os guris cheio. Eles relatam isso para mim. Então eu fico muito preocupada, eu digo, mas meninos, guris, isso é sério, isso existe, a gente não vai ter lugar nos hospitais, tá? Mas não é muito difícil, né, nesse sentido. E uma outra contribuição que eu quero fazer quanto à questão da ansiedade, né? Eu fiquei muito ansiosa nos primeiros momentos, porque a rotina, a gente via amigos quando saía de casa, a gente via pessoas, a gente se beijava, a gente cumprimentava, parava no corredor, conversava, dava aula, trocava as ideias, e agora é tudo pela internet. Ai, meu Deus, para mim foi um reaprender, né? Foi um reaprender assim, ó. E tem dias realmente que eu não consigo fazer essa rotina. Eu tenho que parar tudo, daí outro dia eu consigo, né? Isso que eu tenho todo o trabalho da coordenação, que eu tenho que dar conta também. Mas os nossos laços mudaram totalmente, né, agora, assim, essa questão de tu estar ali presente na universidade, ver pessoas, cumprimentar, falar com o aluno, né, isso vai ser diferente quando nós voltarmos.
Era mais nesse sentido. Essa questão de não acreditar na pandemia, a gente conversou um pouco no começo, né? O nosso país ainda está meio. Eu não sei se pela extensão do nosso país, pela pandemia ainda não ter chegado no interior, como ela chegou nas grandes capitais, pelas pessoas ainda estarem relutantes nessa questão de ainda não acreditar que a pandemia existe, das pessoas ainda acharem que é tudo intriga da oposição, como dizem em alguns lugares, né? Eu não sei ainda. Né? É essa questão, aquela questão que eu falei sobre o que a psicologia chama de infodemia, né? Que é o excesso de informações negativas e fake news, né? Que acaba deixando as pessoas mais confusas e aumentando a ansiedade, né? As pessoas acabam se sentindo mais deprimidas e, enfim, em função desse excesso de informações que não vem para ajudar, né? Ele vem para piorar a situação. Então, é interessante que a gente filtre essas informações, né? Que a gente procure saber o que é verdade e que nós mesmos procuremos por conteúdos mais interessantes, criativos, que tragam bem-estar, né? Não que a gente negue a realidade, né? Porque isso é impossível e é necessário que se debata sobre. Mas para nossa saúde mental, né, é interessante que a gente filtre essas informações, que a gente foque na saúde e não foque na doença. Uma coisa também que é importante lembrar é que essa invasão de fake news, ela serve a um determinado processo político. E, nesse sentido, a ideia não é que nós passemos ou que as pessoas passem a acreditar em notícias falsas, mas que elas passem a duvidar das notícias verdadeiras. Então, veja, duvidar da pandemia entra nesse aspecto. O que é importante, né, na nossa ação também como educadoras, né? E eu sempre digo para os meus alunos, todo mundo que passou por um banco universitário é um educador em algum momento, né? Ou qualquer pessoa que esteja ligada à universidade é um educador em algum momento. É de mostrar o quanto é importante saber a fonte das informações, a data dessas informações, para garantir que a gente possa ter a informação o mais atual e correta possível na hora de partilhá-las ou até mesmo de assimilá-las. Então, às vezes a gente vê um título e ele nos deixa absolutamente indignadas, e às vezes até a gente vai lê a matéria e continua indignada, mas não olha a data da matéria. Eu hoje mesmo passei por isso, vi um título, entrei na matéria, porque tinha sido partilhada por um colega que é meu colega de trabalho, que eu confio, comecei a ler a matéria e fui ficando cada vez mais brava. Aí, meu marido disse, que data é essa matéria? 2015, sabe? Eu estava entrando numa situação de me incomodar e ficar ansiosa por conta de algo que tinha 5 anos de existência e que, na verdade, não prosseguiu, né? Houve brigas, as pessoas lutaram e foram, e aquilo caiu, né? Que era uma lei na Espanha. Mas vejam bem, esses elementos são extremamente importantes. E aí eu volto para a questão dos idosos, né? Porque a gente teve uma inclusão digital dos idosos muito forte nos últimos anos. Não sei quanto aos pais de vocês, mas os meus, principalmente a minha mãe, entrou na era digital, minha mãe, minha sogra, então elas estão sempre com o celular, elas circulam pelo Facebook, elas têm o WhatsApp, e aí, né? Existe também um processo de educar esses idosos a que nem toda informação que vem por ali é uma informação fidedigna e que ele não pode ficar partilhando nem achando que aquilo é a verdade. A gente também faz isso com os nossos alunos, né? Mas a gente imagina que o aluno que é um nativo digital vai ser mais, né, mais
vai ter mais jogo de cintura com essas coisas do que o idoso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar sempre chamando atenção. Olha, essa notícia é real, de onde ela veio, qual é a fonte, né? Qual é a data? Todos esses elementos são elementos importantes para o convencimento de quem está à nossa volta, de que a pandemia é real, de que ela é séria, e de que tudo que a gente está fazendo não é para aumentar o sofrimento de ninguém, mas para que a gente possa passar esse período vivos, né? E possamos construir coisas melhores quando isso acabar. Gente, tem mais algumas contribuições aqui no nosso chat. A Bruna colocou aqui que aqui dividimos. Meu marido chegou do trabalho outro dia e disse que não aguentava mais chegar em casa, fazer um monte de coisas, que ele nunca conseguia descansar. E eu disse, bem-vindo ao meu mundo. Muito bom, Bruna, parabéns. Achei ótimo. O Herman colocou que a filósofa, psicanalista e poeta Viviane Mosé tem alguns vídeos falando sobre isso, o mundo pós-pandemia, vale muito a pena. Também indico as falas do pensador nativo indígena Ailton Krenak, ambos fundamentais para refletir sobre o nosso mundo e possíveis mudanças. Tem algumas outras contribuições também da Débora, que entende a preocupação da Jane, também se preocupa com a parcela da população que é socioeconomicamente vulnerável, que é uma realidade totalmente diferente, sim, né? A realidade das famílias é diversa, não há diálogo e eles não sabem como funciona esse vírus. Eu também me preocupo, Débora, com eles, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, porque os protocolos de cuidados às vezes não chegam, né, nessas pessoas. Daí falamos também sobre outras coisas. Fala, Luzia. Com relação a isso que o Herman falou, eu gostaria de comentar que esses recursos que ele acha e que as pessoas podem achar para se conhecer melhor e para passar por esse momento são extremamente relevantes, porque essa linguagem da dança, da arte, da pintura, da música, do teatro, do desenho, eles nos trazem recursos para que a gente conheça o nosso mundo interno, e é a partir desse autoconhecimento que a gente vai conseguir passar por esse momento difícil. Né? Então, assim, jogar para o outro a compreensão do que está acontecendo, a compreensão desse novo normal, não funciona, né? Então, assim, é preciso estar predisposto a isso, né? A conhecer o seu mundo interno, para que possa criar os seus recursos para lidar com esse momento, né? Que é aquilo que eu havia comentado da adaptação criativa. Ou você sucumbe a essas novas emoções e sentimentos das quais a gente não sabe lidar, ou a gente se adapta a ele de uma forma criativa, né? Achando recursos que lhe agradam e que lhe fazem bem. Então, assim, fazer coisas que lhe façam bem é extremamente necessário. Se lhe faz bem preparar uma hora do dia, que dançar livremente uma música que você goste faz bem, isso lhe proporciona um equilíbrio emocional e mental, faça isso, né? Então, assim, é interessante que cada um ache qual recurso que vai lhe trazer esse equilíbrio e essa sensação de prazer nesse momento difícil. Porque as coisas ruins a gente já sabe e a gente já está bem estabelecido que nos traz um adoecimento. Ok, o que iremos fazer com isso agora, né? O que queremos para a nossa vida, não só agora, mas para quando a pandemia passar? Como eu quero ser como ser humano, para mim, para as outras pessoas, como eu quero evoluir nesse momento difícil, né? É uma questão bem interessante para que a gente reflita. Uma das questões que, assim, eu não sei se nós já batemos o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer algumas colocações, assim, que foram bem significativas para mim do que vocês duas colocaram, né? A Luzia, que colocou nessa questão da questão da... Você usou uma expressão que eu esqueci agora, mas é criativa, Adaptação criativa. Adaptação criativa. Eu achei bem legal, assim, de trazer o melhor desse período. Então, se organizar de uma forma... E daí pega também o que a Nikellen colocou, fazer uma organização da tua vida, né? Organizar as tuas coisas de forma que tu possa ter a tua sequência rotineira. Fazer uma rotina das tuas coisas e fazer com que as coisas funcionem. E dividir as tarefas.
né? Eu já tinha feito intuitivamente isso, mas eu acho que dá para fazer melhor. Sentar, conversar, pegar na mão, como a Luzia falou, vamos dividir. Vamos dividir as coisas para que as coisas fiquem melhor organizadas. Então, tu vai ser responsável por isso e eu vou ser responsável por isso, né? Para que as coisas fiquem melhores organizadas. Porque, realmente, como a gente está em casa e a gente é responsável, não é justo que a gente se sobrecarregue, né? Nós, mulheres, nessa situação. Porque é triste que a gente tenha que falar para o marido da gente, bem-vindo ao meu mundo, né, Bruna? Foi a Bruna que escreveu ali no chat, se eu não me engano. Porque é muito complicado a gente ser responsável por tanta coisa, né? Eu, infelizmente, não tenho filhos, mas eu imagino como seria se tivesse mais essa fórmula dentro de casa, entendeu? Mais criança junto com tudo isso. Né? É mais uma coisa que junta com toda essa questão. E eu vejo as colegas que têm filhos, que é mais uma coisa, porque daí tem a escola, tem os trabalhos da escola, as colegas que estão tendo aula ainda, né? A gente administrando o trabalho e a casa já é complicado, eu imagino mais os filhos, né? Que é mais uma coisa a se pensar. Então, são várias outras coisas. Eu não sei se eu tem mais uma coisinha tem mais um texto que eu li aqui que eu achei interessante. Tem uma organização, duas, na verdade, tem uma chamada Think Olga e Think Eva, eu não sei se vocês já ouviram falar, que elas produziram um relatório que é sobre os principais impactos da crise gerada pelo coronavírus na vida das mulheres. E daí eles pegam três eixos, na verdade, mas eles falam assim, que num contexto de crise humanitária, não haverá um futuro feminino se no presente as mulheres forem menosprezadas. Daí é um manifesto divulgado por essas duas organizações, né? E daí eles separam essa questão. O nome do relatório é Mulheres em Tempos de Pandemia. Se vocês quiserem, eu deixo o link no chat para vocês darem uma olhada depois. E eles falam sobre saúde, sobre violência doméstica e economia e trabalho. São três eixos que eles falam. É bem interessante o relatório sobre que eles falam. É muito legal. E é bem legal, assim, porque eles falam sobre todo mundo, sobre esse contexto da mulher no mundo inteiro. É muito interessante. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link no chat para vocês darem uma olhada. Tá? Eu tenho uma proposta também que me veio à cabeça agora também, Glécia, de arte terapia, que principalmente as mulheres que já são mães podem fazer com os seus companheiros e com os seus filhos, que ela é bem simples. Que é, a proposta terapêutica, ela é você pegar folhas de ofício e fazer uma roda com uma música gostosa, leve, ambiente, e distribuir uma folha de ofício em branco para cada um dos integrantes da roda. E durante 1 minuto, cada um faça um desenho num determinado espaço do papel. E depois desse 1 minuto, troca-se os lugares. E cada um vai continuar o desenho de onde o outro parou. E essa roda ela vai continuando até toda a folha estar preenchida. Qual que é o objetivo terapêutico dessa proposta? É justamente conversar sobre o resultado dela, né? Eu acredito que vocês podem se surpreender com as respostas dos companheiros e dos seus filhos sobre essa atividade. Conversar como foi fazer essa atividade juntos, qual conteúdo tem nesse desenho, o que isso significa, que sentimentos gerou. Enfim, são algumas das atividades que eu acho que é interessante fazer. Na internet também você pode encontrar várias outras atividades de desenho, de dança, de modelagem, recortagem, que você pode fazer dentro de casa e que pode trazer uns resultados bem interessantes e que vocês podem se surpreender, não só consigo mesmo, mas também com o outro, né? Que esse espaço de escuta do outro também é muito importante para que a gente passe por essa pandemia. Obrigada, Luzia, por ter participado com a gente. Acertei o nome. Óbvio. Kellen, quer dizer mais alguma coisa?
Eu estava lendo aqui um pouco o comentário da Bruna e da Débora, dizendo que não conseguem desligar, e eu compreendo perfeitamente, né? Acho que a gente tem, principalmente as pessoas mais engajadas, a gente tem uma maior dificuldade de desengajar, né? No sentido de permitir que o nosso cérebro fuja de questões que nós consideramos extremamente importantes. E elas são realmente importantes. Mas acho que, como a Luzia pontuou muito bem, para que a gente possa continuar lutando, saúde mental é algo fundamental, né? E é claro que nesse momento em que nós vivemos e no país que nós estamos vivendo, nós não estamos dormindo bem, nós não estamos comendo bem. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma sensação, às vezes, de constante enjoo na boca do estômago, à medida, né, que a gente vai tentando digerir determinadas notícias, sabendo da vulnerabilidade de muitos dos nossos, né, concidadãos, e que a gente não vai conseguir fazer nada por eles, né, e a gente acaba se sentindo extremamente egoísta ao se fechar dentro de casa, mas não consegue fazer diferente também. Então, assim, todas essas são coisas muito desestabilizadoras. A minha receita tem sido buscar o meu hobby, que é uma leitura descompromissada, né? Que é buscar romances, poesia, coisas que por 20, 30 minutos me façam desconectar e entrar num outro mundo. Então, como eu gosto, eu me investiguei para o que eu gosto e eu tento mergulhar nisso por 20, 30 minutos. Para algumas pessoas vai ser a música, para outras pessoas vai ser o jardim, para outras pessoas vai ser a hortinha na sacada, para outras pessoas vai ser costurar. Minha irmã é totalmente dos trabalhos manuais. Eu tenho uma amiga que faz máscaras assim, a quilo e a granel, porque ela se sente fazendo, né, alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela está colocando a mente dela num outro estado vibracional. E aí eu quero recuperar uma coisa que eu acho muito importante para nós mulheres. Existem uma quantidade que a gente chama de coisas que são saberes femininos. E esses saberes femininos, eles foram desvalorizados justamente por serem femininos, que envolvem a cozinha, a costura, né? Todas essas ações da casa e que acabam sendo relegadas a um espaço de depreciação. Ora, não esqueçam que quando se costura, a gente está se recosturando também. Pensem nisso em termos maiores, pensem nisso em termos de mente. Eu sou uma que, quando a minha mente está muito demolida, eu vou costurar, e eu detesto costurar. Eu não costuro, eu sou péssima com agulha e linha, mas eu sinto que nesse momento eu estou me costurando. E eu acho que a mesma coisa serve quando a gente cozinha, não para os outros, mas para a gente. Eu estou com vontade de comer isso, eu vou inventar uma comida, eu vou ir atrás disso, eu vou fazer algo pela pessoa que está passando na rua, eu vou botar, sei lá, um pano na sacada, eu vou fazer uma frase, qualquer coisa que por um instante te sinta elaborar, tu te sinta participante e ao mesmo tempo liberando a tua mente do caos. Isso, sem dúvida, nos ajuda a passar esse momento. Né? O meu caso é a minha hora sagrada antes de dormir, em que eu quero ler. Ler uma coisa que não vai me fazer grandes melhorias em termos de personalidade, mas eu vou para outro mundo. E isso me faz muito bem para acordar no outro dia e estar neste mundo bem presente.
Isso que a professora Nikellen falou agora sobre os conhecimentos femininos serem muito importantes nesse momento de crise, me lembrou uma sugestão de leitura que eu não sei se as nossas participantes aqui da live conhecem ou já leram, que é o livro da psicanalista Clarissa Pinkola, que é Ciranda das Mulheres Sábias. Uhum. Né? Não sei se alguém aqui já leu, se a prof já leu também. Eu conheço esse livro, não li ele inteiro, li pedaços em cursos que eu fiz, mas eu nunca li ele inteiro, mas conheço os pedaços. Eu separei um trecho para compartilhar com vocês desse livro dela, que diz justamente assim: quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que os outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que os outros aprendam conosco. O que ela quis dizer com isso? Que quando uma mulher ela vive intensamente, isso é revigorante, né? Não só para ela, mas para todos que estão ao redor dela. É uma leitura bem interessante que fala sobre a importância de viver com o corpo, cabeça e espírito, né? Então, assim, Ciranda das Mulheres Sábias é uma leitura que eu recomendo aí para as meninas. Muito bem, obrigada, Luzia, muito bem, muito bom esse texto. Nós estávamos conversando aqui no chat enquanto vocês estavam terminando a discussão. As meninas, uma das questões que mais nos deixa impotentes, na verdade, é o estar em casa, né? Enquanto tantas pessoas estão na rua hoje, parece que estar em casa nos faz fracas, no sentido de menos, né? Parece que a gente é menos por isso. Eu não consigo expressar direito o que é, mas parece que a gente está se escondendo do que está acontecendo, entendeu? Que a gente é fraco por estar em casa. Mas uma das coisas que a gente falou bastante é como a gente não pode estar na rua, como a gente não deve estar na rua, né? Porque a gente tem que cuidar. Uma das coisas que a gente tem falado é cuidar de si para depois poder cuidar dos outros, né? Nós não somos da saúde, nós não somos de nenhuma das áreas que hoje tem que estar na rua, nós não somos da polícia, nós não somos bombeiros, nós não somos socorristas, nós somos pessoas que têm que hoje cuidar de si para não estar espalhando vírus por aí, né? Então hoje nosso papel é ficar em casa. E a nossa rotina hoje é essa, é ficar em casa, no home office, fazer as nossas coisas, para que daqui a pouco nós possamos voltar a uma rotina transformada e, quem sabe, ter um mundo um pouquinho melhor e um pouquinho diferente do que era antes, né? A Débora colocou aqui no chat que ela tem um sonho, que todas as pessoas possam viver intensamente. Fica o desejo para todos e todas que vivam intensamente. Uma ótima dica e mensagem, que é o que a Luzia colocou ali do texto da Ciranda das Mulheres. Muito obrigada, Nikellen, muito obrigada, Luzia, que atenderam ao nosso convite. Faz horas que a gente queria trazer a Nikellen para conversar com a gente. Obrigada, Luzia, que atendeu ao nosso convite tão gentilmente, lá de longe, para vir conversar com a gente aqui em Santa Maria. Muito obrigada a todos que vieram, ao Herman, que contribuiu bastante no nosso chat, ao pessoal que veio de longe nos assistir. Esse vídeo vai estar disponível depois no nosso YouTube. A gente vai tentar colocar no nosso Facebook também, pelo menos o link, para estar à disposição de todos. Ficou gravadinho. E todos que deixaram o nome completinho ali vai ficar no nosso sistema de certificados da Universidade Federal de Santa Maria. Na próxima terça-feira a gente vai ter mais um espaço. Todos estão convidados. Obrigada pelo diálogo e estamos à disposição de todos para mais conversas. Estaremos aqui novamente na próxima terça-feira.